Começando então mais uma live da F Cunha Produtora. Hoje a minha convidada é a jornalista cultural e percussionista Bebê Baumgarten. A gente vai falar sobre a trajetória da Bebê como assessora de imprensa e também como musicista e também na idealização do site de conteúdo Nós e Outras. E além da gente abordar a trajetória da Bebê, a gente vai falar sobre um assunto que ela volta e meia escreve nas redes sociais, que é um daqueles assuntos incômodos que nem sempre as pessoas estão dispostas a querer abordar, que é o preconceito da idade, que atinge muito mais nós mulheres, porque será, né? E que acontece inclusive no meio cultural e esquerdista, essa nossa bolha que a gente acha que é tão mais evoluída, né? E a gente sabe que não é bem assim. A Bebê consegue, com os textos dela, abordar, botar o dedo na ferida de uma forma muito necessária. Então, a Bebê já está aí na área, vamos convidá-la para participar. Olá! Eu não estou conseguindo te ouvir, Bebê. Será que vocês estão conseguindo ouvir a Bebê? Será que é o volume do teu telefone? Vocês conseguem ouvi-la? Eu não estou conseguindo. Dá uma arrumadinha aí no volume do teu telefone. Enquanto a Bebê ajeita aí a conexão dela e o volume, eu quero falar para quem está aqui nos acompanhando. Ah, voltou. Agora estou te ouvindo. Agora Ah, me sim. ouve? Agora sim. Ah, ufa, Eu que já, eu, bom. já, eu já ia começar a dar alguns spoilers aqui, Bebê, dos teus textos nas redes sociais aí sobre essa questão da idade, mas eu acho que a gente pode começar primeiro abordando a tua trajetória, né? Eu sei que Claro. acho que antes da assessoria de imprensa, eu sei que veio a arte, eu sei que é uma história que bastante gente já conhece, mas eu acho que é legal de contar. Então, eu queria começar se apresentando aí, Bebê. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Que isso, Flavinha, é uma honra para mim. Nossa, eu fico muito contente de estar aqui batendo esse papo contigo. Sim, a arte, na verdade, ela sempre fez parte, de certa forma, né? Sempre fez parte da nossa vida, porque a nossa mãe, ela não era oficialmente uma artista, mas ela fazia de tudo um pouco. Ela escrevia poesias, ela cantava muito bem, gostava muito de cantar pela casa. Então, desde crianças, a gente se habituou, né, a ouvir música popular, samba canção, sambas, tangos. A mãe gostava muito, músicas italianas, tudo ela cantava pela casa. E ela, apesar da gente ter uma família que batalhou bastante, a classe média baixa e tudo mais, ela sempre fez muita questão que a gente tivesse acesso à cultura, né? Então, sempre teve uma grande gama de literatura em casa, discos, coisas que a gente pudesse acessar. Ela comprava na época, quando nós éramos pequenas, a gente ainda é do tempo da enciclopédia, né? Então ela comprava enciclopédias, comprava livros ilustrados, coleções de discos, para que a gente pudesse, então, se inteirar, né, dos assuntos culturais. Então, dali, eu acho que foi a primeira sementinha, né? Na adolescência, a Malu, minha irmã, apaixonou-se por um artista de teatro, um diretor de teatro, que é o Paulo Flores, que ainda hoje é uma sumidade, né, no assunto, é o diretor e o cara que levantou, que construiu a Terreira da Tribo, aí nós aqui outra vez, e ela começou a fazer teatro e me cooptou, e eu fui junto e me apaixonei e fiquei, nossa, aquilo foi muito intenso, muito forte na nossa vida, né? Eu era muito jovem, eu tinha ali 16, 17 anos, e eu mergulhei de cabeça naquilo, e foi incrível, assim, porque eu entrei uma e saí outra totalmente diferente. E a partir dali, então, tudo foi acontecendo. Eu me casei com um músico, né? Tive o meu filho, então tinha esse ambiente musical em casa. Aí, em seguida, conheci a Dedé,
através do Ney Lisboa, que era um amigo nosso em comum, né? Foi namorado da Dedé e era um dos meus grandes amigos. E a Dedé me convidou para trabalhar com ela na assessoria de imprensa. Então, que ela estava construindo, né? A gente teve a primeira empresa de assessoria de imprensa na área da cultura. Ela estava com essa sementinha também, essa ideia de fazer isso, e me convidou, e eu topei, lógico, né? Nós éramos já grandes amigas, e fizemos essa empresa que na época chamava BD Divulgação, que trabalhava com artistas gráficos, com desenhistas e quadrinistas, e também com assessoria de imprensa. E aí a gente foi indo, foi construindo toda essa trajetória, né, que tu falou aí, nesse momento, né, ali nos anos 90, em 1990 a gente fundou a empresa, que tem 30 anos hoje. Depois disso a Dedé saiu, porque ela começou a fazer lá os projetos dela de produção, que é o que ela gosta mais de fazer, e eu fiquei com a empresa de assessoria de imprensa, e já tinha, na época, clientes fortes, clientes poderosos, inclusive como a Opus. Depois trabalhei em todos os festivais de teatro de Porto Alegre, os grandes festivais de cinema, Fantaspoa, Cine Esquema Novo, né? E foi indo, Feira do Livro, Planeta Atlântida, né? Então teve uma época áurea, assim, né? De muitos grandes eventos com os quais a gente trabalhou, né? Então me deu um chão, uma experiência boa. E só para pontuar, para quem não sabe, a Bebê estava se referindo a Dedé Ribeiro, que é uma grande produtora cultural, fez um dos primeiros cursos, eu acho, de produção cultural daqui de Porto Alegre, né? Uhum. E que agora está mais focada nessa questão, acho que de dar esses treinamentos, né? Mais, né, Bebê? Ela trabalha com gestão cultural, ela também faz a gestão cultural de novos espaços que vão se criando, né? Ela pensa estratégias e bota para funcionar, enfim, ela tem esse mote também, mas ela gosta muito de dar aula, sempre gostou, e tem curso online, inclusive, lá pelo YouTube dela, tem o canal dela, o que é isso, produção, que é muito legal. A Dedé é uma pessoa incrível, assim, genial. O meu trabalho com ela, o tempo que eu trabalhei com ela, foi absolutamente divertido, assim, a gente brincava trabalhando. Porque ela tem esse perfil, ela é uma pessoa muito proativa, muito animada, muito agitada, então ela, né, vai tocando a gente para né, para alegria, para fazer junto, né, não tem ruim o trabalho com ela. Então foi muito legal, assim, foi um período muito divertido. E depois eu peguei esse espírito, né? Então todas as equipes que eu formei também tinham esse perfil, né? Tanto que hoje em dia os meus estagiários, as pessoas que trabalharam comigo, despontaram muito no mercado. Tem gente trabalhando na Folha de São Paulo, tem pessoas ali que trabalharam comigo que são grandes jornalistas hoje em dia, grandes artistas, e a gente se ama. Que legal. Eu queria te perguntar, assim, para tirar minha curiosidade, eu imagino quantidade de gente legal que tu conviveu nesse período de assessoria de imprensa. Conta aí pra gente aí alguns famosos, algumas pessoas, alguma historinha legal que tu queira aí desses bastidores aí de assessoria de imprensa. Nossa, tem muita coisa, muita gente legal. Eu separei aqui umas pessoas que eu gostaria de falar, assim, que eu gosto muito, que eu conheci, me orgulho muito, que uma delas é uma diretora de teatro, que é a Riane Muschini, que veio com o Teatro do Soleil 2 vezes a Porto Alegre, é um teatro parisiense, muito famoso lá, e ela veio em 2 Porto Alegre em cena, e foram as coisas mais lindas que eu já vi de teatro, foram os espetáculos dela. Ela tinha uma atriz, que é uma atriz brasileira, no elenco dela, que é a Juliana Carneiro da Cunha, que também foi um enorme prazer conhecer, porque tem pessoas que são divisores de água mesmo, né, na vida da gente, que são incríveis, com a Fernanda Montenegro, por exemplo, também, eu tive o prazer de conviver, de mais de uma vez trabalhar com ela aqui também, uma mulher incrível, né? Então, assim, eu trabalhei com muita gente legal. E teve todo esse período de grandes eventos, nossa, teve muitas curiosidades, assim, né?
principalmente nos períodos do Porto Alegre em Cena, que tinha coisas assim incríveis, que eram verdadeiras tarefas de gincana, assim, porque, né, o festival sempre foi muito maior do que a estrutura que ele podia ter, né, pela própria condição cultural que a gente tem. Então tinha perrengues, assim, tipo, ficava presa uma carga na alfândega, não chegava, aí tinha que arrumar toda uma nova configuração de teatro, e aí não vinha, e aí cancelava um dia, tinha que juntar num outro teatro maior 2 dias. Então sempre teve essas grandes tarefas de gincana, assim, né, em festivais, e mesmo nos espetáculos da Opus, os grandes também, e às vezes até nos pequenos, né, porque acontecem os imprevistos, né. Então eu tive muita, e sempre a gente tirou de letra as coisas, sempre com muita desenvoltura, muita alegria, porque, né, tu sabe, tu é produtora, tu sabe que a nossa vida é uma gincana, né. Sim. E eu ia te perguntar assim, Bebê, a minha ideia de abordar contigo esse assunto principal dessa nossa conversa, né, que é essa questão do preconceito de idade, foi porque tu já escreveu mais de um texto nas redes sociais falando sobre essa questão de preconceito, e o que me chamou a atenção, que é uma coisa que eu não tinha ainda, não sei, pensado a respeito, ou talvez eu tivesse uma ilusão de que fosse diferente, é que tu fala que no meio cultural ainda tem esse tipo de preconceito, né, com a idade também, né, porque talvez a gente que transita nesse meio às vezes quer se apegar a uma ilusão de que é muito diferente, né, de que as pessoas são com a mente mais aberta, menos preconceituosas, Descoladas, né. isso. E como é que tu teve essa percepção, assim, quando é que tu começou a Pois é. perceber que rolava esse preconceito? É uma coisa curiosa, sabe, Flávia? Porque bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou uma estudiosa, né, nesse assunto, eu jamais estudei sobre isso, ou li coisas sobre, né, que nunca me aprofundei oficialmente nesse assunto de preconceito de idade. Então, a minha percepção, ela é muito sensorial mesmo, é muito pelo que eu vivo, pelo que eu percebo, eu sou uma pessoa bastante sensível e observadora, né? Então eu vou sempre refletindo sobre as coisas e tal. Então o que aconteceu, né? Eu comecei a perceber assim que toda vez que a gente fala que a gente é uma mulher velha, as pessoas correm para dizer: não, tu não é velha, imagina, tu não é velha, tu tá super conservada, tu tá bonitona ainda, né? Então, bom, isso já demonstra para mim o quanto é negativo ser uma pessoa velha, né? E o quanto é pouco, é motivo para não se orgulhar ser uma pessoa, né, que já tem ruga, que já está com o corpo, né, que enfim, que já sofreu alguma passagem do tempo, né? E então tem uma coisa assim que me incomoda muito nisso, porque deveria ser o contrário, né? Tem os povos originários, eles exaltam os seus velhos pela sabedoria, pela experiência, pela vivência, por tudo que eles têm a mostrar, né? Por ser uma lamparina no seu caminho dos mais jovens. Então eu me incomodo com isso, sabe? Me incomodo mesmo. E as minhas amigas, inclusive, eu transito num meio muito jovem, né? Porque eu sou percussionista de vários grupos de mulheres, né, e também de blocos de carnaval, como o Bloco da Laje, como as Batucas, faço parte das Batucas, que é uma orquestra feminina de bateria e percussão, faço parte do Maracatu Trovão, então eu estou sempre transitando no meio de pessoas jovens, né, e as minhas amigas mais jovens, elas costumam dizer com a maior das boas intenções, uma coisa muito meiga, muito querida, elas dizem assim, quando eu crescer eu quero ser como tu. Eu não gosto disso, sabe? Eu não posso dizer isso para elas, mas eu não gosto disso, porque elas já são como eu. Elas já são mulheres, entende? Então, eu acho que essa diferença entre a mulher jovem mulher, a mulher de meia idade e a mulher velha, não precisaria ter. Nós somos mulheres, todas nós, né? Independente se a gente tem 20, se a gente tem 18, se a gente tem 50, se a gente tem 70. Né? Então, assim, até eu compreendo que é preciso existir essa divisão por uma questão de ciência ou de medicina, né? Porque vai ser diferente um tratamento para uma pessoa jovem que está com
né, enfim, com a química toda do organismo jovem e para uma pessoa mais velha. Agora, no nosso dia a dia, eu não vejo muito porquê, né, essas divisões. Então, assim, a gente sente que no nosso dia a dia não é uma coisa assim que tu acorda, tu dormiu jovem, mais ou menos jovem, no outro dia tu acordou velha, pensou, meu Deus, tô velha, que horror, tô morrendo. Não, é uma coisa que vai devagarinho, né, tu vai envelhecendo. E à medida que tu vai envelhecendo, tu vai sentindo as coisas, assim, tipo, as pessoas deixam de te convidar para fazer parte de um grupo, de um espetáculo, as pessoas deixam de te chamar para um trabalho, mesmo eu, uma jornalista que sou ponta de lança aqui, que, enfim, que trabalho com todo mundo, que tenho 30 anos de carreira, tenho conhecimento imenso e que sempre gostei de incentivar a cena cultural local, inclusive fazendo preços especiais e trabalhando muitas vezes por amor, né? Mesmo eu estando dentro desse contexto, dentro da nossa bolha de pessoas de esquerda, de pessoas legais, né? Acontece isso, as pessoas deixam de te chamar, porque tu tá velha, porque as pessoas acham que tu não vai saber dar conta de uma estratégia de rede social, porque isso quem sabe é jovem, porque as pessoas acham que que tu só te dá com gente velha, porque tu é velha, sabe? Então isso é doloroso, viu? É um processo que a gente percebe, né? A gente vê acontecer, muitas vezes a gente não tem o que falar, porque eu não vou ficar cutucando as pessoas e dizer, pô, né? Então, de vez em quando eu gosto de abordar, eu abordo na rede social, fiquei feliz que tu me convidou para falar sobre isso, porque eu acho que essa é o que a gente pode fazer, é o que está ao nosso alcance, né? Porque o machismo estrutural, ele está aí, né? Ele está piorando, inclusive, agora com esse retrocesso que a gente está tendo aí nessa nossa conjuntura política, né? Então, o que vem pela frente é um pouco assustador, um pouco mais assustador do que já é, né? E o que a gente vai fazer? A gente precisa falar, né? E a gente precisa mudar isso urgentemente dentro da nossa bolha, para a gente poder sair daqui para fora e batalhar por isso lá fora, né? Mas precisa começar por aqui. Te ouvindo assim, eu fico pensando que tem duas camadas, assim, pelo menos nesse assunto, né? Acho que tem primeiro a questão da aparência, que daí é mais pesado para as mulheres, porque nós somos mais cobradas, né? Como se a juventude tivesse que ser eterna, daí dele procedimento estético e não sei o quê, aquelas coisas das mulheres querer ficar tudo com a cara igual, né? E tem a questão que tu tá falando que também é muito importante, que é o preconceito que existe no mercado de trabalho, né? E que aí talvez eu acho que também atinge os homens, né? Que eu acho que as pessoas, como se depois de uma determinada faixa etária, perdessem, né, a habilidade. Elas podem ser o melhor profissional, mas aí passou de determinada idade. E essa faixa etária, ela é muito tênue, né? Porque dependendo da área, 40 anos já tá velho. Sim, na né? nossa área é bem complicado isso. Principalmente por causa da entrada dessas novas mídias, né? E essa comunicação é uma coisa absurdamente rápida, né? Eu até comentei esses dias numa outra live que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar, 30 anos atrás, a gente usava máquina de escrever, imagina, não existia xerox, não existia computador, não, quer dizer, não existia não tínhamos, né? Não existia celular, não tinha... Então, em 30 anos, olha onde a gente está agora, né? Então, essas novas mídias realmente, e todo esse nosso trabalho na comunicação, exige que a pessoa, né, esteja sempre voando lá na frente, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que a idade, existe esse preconceito com mulheres e homens, mas, evidentemente, as mulheres sofrem muito mais com esse preconceito, mesmo no trabalho. Né? Porque os homens ainda têm essa coisa, o cara ficou mais velho, é experiência, né? Mais experiência. E lógico, de beleza eu nem preciso falar, né? Porque é aquela coisa que a gente sabe, né? A mulher velha, a Madonna, tá com 60 anos, botou uma foto seminua lá, caíram de pau na pessoa, que foi uma coisa absurda, assim, porque vai se enxergar com essa velha. Entende? Agora, se é um homem, o cara tá com tudo em cima, né? Tá bonitão, olha aí, pegador.
né? Então essas coisas assim que a gente não... Ai, por Deus, eu não suporto mais ouvir esse tipo de coisa, sabe? Eu acho muito chato isso tudo, muito ruim, né? Lógico, no trabalho existe o preconceito dos dois lados, o que é lamentável, lamentável, né? Porque as pessoas, elas simplesmente passam de uma idade a outra e nada acontece diferente além de passar entrar um ano e sair outro, entende? Tá ali, tá tudo preservado, gente. Claro que tem, assim, quando a pessoa já tá com muita idade, bom, aí é outra história, né? Mas a gente tá falando desse preconceito que começa com a gente com 40 anos, né? Exato. Complicado. Não, e eu fico pensando assim, né, de formas da gente combater, né? É claro que a gente falar a respeito é importante, até porque talvez, assim, né, nós temos seguidores jovens também, e talvez essas pessoas ouvindo essas reflexões, elas parem para pensar se elas estão cometendo esse tipo de preconceito ou elas podem alertar os amigos jovens que isso aí é uma coisa que é um preconceito, assim como é inaceitável para os jovens que alguém seja racista, que alguém seja homofóbico, transfóbico, também deveria ser inaceitável que houvesse um preconceito por causa da idade, porque é simplesmente uma coisa natural que é o passar do tempo, né? Mas é lógico, e olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sofri preconceito dentro de coletivos feministas, por idade, entende? E não é uma coisa assim que eu realmente acho que as pessoas não se davam conta, entende? Porque não refletiram sobre isso, porque não teve ninguém para dizer a elas que aquilo ali era preconceito. Eu disse, né? Mas não tinha tido ninguém que dissesse que aquilo era preconceito. Tipo assim, ó, uma coisa assim, a gente tá lá numa reunião, grande coletivo, todo mundo sentado, falando, né, assuntos da vida, né? Aí eu vou, me levanto o braço, falo uma longa explanação sobre um assunto, né? Tá, ninguém diz nada, segue o baile, segue a reunião. Daqui a pouco vem outra pessoa jovem e diz a mesma coisa que eu. E aí todo mundo diz, bah, a mana falou tri bem, bah, respeitei, sabe? Então, né? E que tu pensa, puxa vida, que ruim isso dentro de um coletivo feminista. Acontece, entende? E aí eu acho que hoje em dia, eu acredito que essas pessoas e todas as outras com as quais eu convivi, eu pude falar sobre isso, refletiram sobre isso e melhoraram. Então, é por aí, sabe? A gente precisa falar. Porque é um preconceito que as pessoas ele não está em voga, as pessoas não estão ligadas, elas não estão se importando com isso ainda, entende? E a gente precisa falar, porque só assim tu vai botar o olhar sobre uma coisa que está acontecendo e está magoando pessoas, e está prejudicando pessoas, e está deixando as pessoas sem trabalho, sem amor, sem afeto, sabe? Por um preconceito, né? É complicado. E, e eu fico pensando que tem algumas empresas que já estão adotando que seria o ideal é ter equipes de diversas faixas etárias, né? Ter as pessoas que têm mais experiência, que exatamente tem aquela coisa de lembrar como é que era, por exemplo, na área de jornalismo, né? Às vezes tem uma equipe muito jovem, as pessoas não sabem o que aconteceu, sei lá, na década de 70 e que tem um fato agora que está se repetindo, porque a pessoa não viveu aquilo, não vai dar tempo de pesquisar na correria, né? E se a gente for pensar em redes sociais, eu sempre penso que é legal ter alguém jovem, que entende muito das tecnologias, mas é legal ter alguém com mais maturidade para pensar no conteúdo. Eu sempre penso dessa maneira. Porque eu acho que a gente consegue, talvez, com a nossa vivência, passar um conteúdo diferente, talvez, do que aquela pessoa mais jovem vai fazer sozinha, né? Acho que isso aí, essa troca é importante, né? Eu acho que sim, mas eu também acho que tem pessoas muito jovens fazendo conteúdos incríveis, né? E tem pessoas mais velhas que lidam perfeitamente bem com a tecnologia, né? Porque é uma questão de aprender, né? Então, se a pessoa se dispõe, ela tem vontade, ela vai à luta, ela aprende, né? Não tem por que não, né? Uma pessoa que está com todas as condições intelectuais, enfim, né, profissionais para fazer isso, ela faz, né? Mas eu particularmente gosto muito de trabalhar com pessoas mais jovens, porque eu acredito nessa troca, eu acho que é muito legal, eu curto muito aprender as coisas, tanto é que eu tô aí, né, no meio de um monte de gente jovem e adoro,
Adoro porque aquilo me alimenta mesmo, sabe? É muito gostoso de estar convivendo, e estar aprendendo, e estar discutindo, e estar ensinando, né? Eu gosto muito. Acho muito Eu legal. acho que tem uma falsa ideia de que as pessoas, ao ficarem um pouco mais velhas, se acomodam, né? E eu acho que não é todo mundo que se acomoda só por causa da passagem do tempo, né? Eu acho que não é todo mundo, mas existe ainda é comum as pessoas se acomodarem, né? É que se acomodar não quer dizer que tá morto. Eu acho que as pessoas se acomodam um pouco, viu? Sou um pouco resistente a essa coisa de acomodação, porque eu sou assim, entende? Eu sou esportista, eu gosto de me mexer, eu gosto de dançar, eu gosto de ir em festa, eu gosto de batucar na rua, eu gosto de fazer tecido, aula de tecido e de trapézio. É o meu jeito, eu sou inquieta, eu gosto de fazer. Entende? Então eu me sinto absolutamente empoderada do meu corpo, da minha capacidade física, sabe, se eu quiser subir uma trilha com uma galera de 20 anos do Morro Estoque, eu vou, entende? Porque eu posso fazer isso, né? Mas eu vejo pelas minhas amigas da minha idade, ou até bem mais jovens que existe uma acomodação, entende? Talvez seja uma coisa da natureza mesmo. O que eu acho é que não tem que ter, a gente não precisa ser o que todos os outros são, entende? Tipo assim, não, agora eu já tô com 45 anos, eu não vou mais usar uma mini saia, uma coisa assim, porque as minhas pernas, porque não sei o quê. Agora eu já tô com 50 e poucos, eu vou botar assim uma roupinha que tape aqui, porque os meus braços estão... Sabe, essas coisas... isso não dá mais, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que tu é o que tu quiser, onde tu quiser. Se tu quer subir trilha, tu sobe trilha. Se tu quer ficar deitado, fica deitado. Só, né? As pessoas têm que respeitar o que os outros querem das suas vidas, né? Isso eu acho bem importante. E eu acho que a gente já tem um caminho, né? Que tudo passa pelo respeito, né? Eu acho que é isso. As pessoas, os mais jovens respeitarem as pessoas e também as pessoas mais velhas respeitarem as pessoas mais jovens, né? Porque eu Com acho que também certeza, ainda porque existe. também isso existe, né? Essa coisa assim de dizer que, o fulano tá na aborrecência. Eu acho horrível isso, eu jamais digo isso, sabe? Jamais. Porque então tu tá fazendo o contrário, tu tá levando uma carga de preconceito enorme na cara e tá jogando de volta, né? Não, respeita o adolescente, é o momento dele, são os hormônios dele, é o jeito que ele tá vivendo, aquilo ali para ele é importante naquele momento, assim como a criança, sabe? Assim como a pessoa que está mais velha, que não tem essa disposição física que eu tenho, quer se sossegar, beleza, vai lá, se sossega, sabe? Então eu acho que o respeito é a base de tudo, né? É a base, é o que falta. É o que falta, é o respeito e a coisa de ouvir, né? A escuta, sabe? Essa palestrinha sempre na orelha da gente, sabe? Dizendo como é que a gente tem que fazer, como é que não, sabe? Eu acho que isso é que não dá, né? Eu me incomodo muito com essas questões aí no preconceito de idade, né? Falou que tu é uma pessoa inquieta e foi dessa inquietude que surgiu o site Nós e Outras? Foi isso? Tava nesse momento de quarentena? Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Na verdade, foi um pouco disso, e foi a ideia do site é da Maíra, minha irmã. Nós somos 3 irmãs, eu, a Maíra e a Malu, né? E a gente foi criada nesse contexto que eu te falei aí, dessa coisa cultural da mãe ser uma lamparina, e aí vem a coisa do respeito às pessoas mais velhas, né? E as pessoas que têm o que ensinar pra gente. A nossa mãe, ela sabia nos conduzir de forma poética, lírica, bonita, sabe? O caminho que ela fez com a gente pela vida realmente foi bonito. Então, isso a gente queria preservar, sabe? Nós 3 ficamos com alguma coisa artística, cada uma de nós tem alguma coisa artística, que até algumas de nós demoraram para deixar aflorar essa veia artística, né? A Maíra, por exemplo, é uma socióloga, uma mulher super respeitada na área dela, né? Uma pessoa com
com mestrado, com doutorado, com tudo. E ela começou a cantar, se apaixonou, sempre gostou de música, mas começou a cantar, se apaixonou e foi virar cantora, entende? Então ela, além de ser socióloga, ela é cantora, ela tem um projeto que é o Clube da MPB, né, que ela toca divinamente bem ali com os parceiros dela e tudo mais, e vai fazendo a trajetória dela, né? A Malu mora há 23 anos no Canadá, mas a gente sempre se fala, ela vem todo ano e a gente tem essa vontade de fazer uma coisa juntas, até por causa dessa distância tão grande física que a gente tem. Ela é uma fotógrafa maravilhosa, as fotos dela são belíssimas e ela escreve muito bem, né? E eu comecei a escrever um tempo atrás, eu escrevo a minha vida inteira, mas eu escrevo release, né, Flávia? Só que eu comecei a gostar tanto da coisa de escrever coisas de imprensa, de escrever os textos do Porto Alegre em Cena, de conhecer toda a coisa cultural e tal. E um belo dia eu comecei a escrever textos, né? Já faz uns 10 anos eu tenho um site de textos que chama Meus Arrepios. E comecei a escrever, e minhas amigas gostavam, as pessoas gostavam. E aí a gente resolveu, então, juntar um pouco dessas nossas aptidões, né? E fazer uma linha do tempo, fazer uma trajetória onde a gente pudesse, de certa forma, homenagear a nossa mãe, né? E fazer uma coisa de mulheres para mulheres, né? Levando outras mulheres juntas, né? Junto conosco nesse caminho, né? Daí surgiu Nós e Outras. Então a gente tem lá as fotos da Malu, tem textos meus, dela e da Maíra, tem as músicas da Maíra, tem também outras compositoras e cantoras que a gente está aos pouquinhos convidando para participar, né? Assim como outras escritoras também, a gente está construindo essa história e vai ainda, né, construir por um longo tempo até ficar, né, como a gente quer, mas ele já está com uma boa cara. Como é que está sendo esse processo de descoberta como escritora? Eu tô achando incrível isso, viu? Porque eu parei um tempo de escrever e agora quando começou a pandemia, nos primeiros dias ali, eu fiquei absurdamente infeliz, assim, porque o meu filho teve um bebê e eu não podia ver o bebê, né? Eu já tinha visto um pouquinho, ele estava com 2 meses quando começou a pandemia. E aí a gente teve que se afastar, né? Ele ficou lá na casa dele, com a esposa dele e o bebê, e eu fiquei sozinha, e fiquei muito sozinha, porque eu moro sozinha, e aquilo começou a me dar uma angústia, sabe? Eu queria muito estar naquele momento, convivendo com a minha família, com aquele nova pessoa, né? Entrando na minha vida e tudo mais. E aí eu comecei a escrever, né? E comecei como um diário, assim, da pandemia, né? Comecei o primeiro dia lá, dia 15 de março, e fui indo e fui escrevendo contos e textos e tal, e as pessoas foram elogiando, foram curtindo. Aí quando chegou no meio, mais ou menos, ali no meio do ano, por junho, por ali, eu escrevi um conto. E eu me apaixonei pelo meu próprio conto, eu achei muito legal, assim, eu não pensei que eu fosse capaz de escrever um conto, porque, né, a princípio é aquela coisa que a gente fala como é que tu fala da mulher que se sabota? A síndrome da impostora, que a gente nunca acha que tá... bem assim. Síndrome da impostora, justo. Aí eu mostrei para minhas irmãs, toda desconfiada, né, eu disse, Maíra, o que tu acha disso aqui? A Maíra, eu no processo, né, eu ia escrevendo e emocionando, a Maíra disse, olha, eu vou te dizer, isso aqui tá bom, hein? Aí mostrei para a Malu, isso aqui tá muito bom. Aí comecei a mostrar para as minhas amigas, mostrei para a Cris Ancani, que é professora de literatura, a Cris também adorou, e fui mostrando, as pessoas foram gostando. Eu disse, quer saber, eu vou terminar essa coisa aqui e vou tocar no ar, né? E aí eu fiquei muito empolgada, assim, o nome do conto é A Viagem à Praia do Fim do Mundo, tá lá no site, se vocês quiserem ler. Eu li, é maravilhoso. Esse foi exatamente um dos textos que eu consegui ler, que eu tive tempo de ler. Eu amei esse texto, é maravilhoso. Que bom. Muito bom mesmo. Muito bom, muito. Deu pra gente enxergar a praia, deu pra gente sentir. Eu acho que isso muito, assim, eu acho muito bom quando a literatura tem essa capacidade sensorial de nos colocar dentro de um lugar, né? Pois eu não sabia que eu tinha isso, né? Então eu tô descobrindo essa escritora que me habita e tô gostando dela, sabe? Eu tô feliz com ela. Tenho escrito aí, a gente tá fazendo uma oficina de escrita, eu e a minha irmã, a Malu,
juntas, então é legal, porque ela está lá no Canadá e eu estou aqui, a gente se encontra toda quarta-feira na oficina de escrita, e estamos empolgadas, assim, com essa ideia, né, de tocar adiante esse site, está muito legal. Eu tinha te pedido para tu separar algum trecho, não sei se tu separou alguma leitura ou se tu quer falar de algum outro texto teu. Não, eu não separei uma leitura. Eu acho assim, ó, o que eu acho que eu recomendo bastante ali também é essa série que a Malu tá fazendo sobre um personagem, que é o Johnny Sky. Ela tá colocando lá uma série, são vários acontecimentos na vida de um personagem. E ela vai ficando cada vez melhor. Isso eu posso garantir porque eu já li outros que não estão ali ainda. Então acompanhem lá desde o início, tá identificado ali, né, o que é a série, porque tá muito bacana. E também a gente a gente convidou umas pessoas que ainda não nos mandaram material, mas que vão mandar. Uma delas até eu queria falar, porque tu tinha me pedido para separar umas referências também de mulheres, né, que me inspiram e que eu gosto muito, e essa menina é uma delas, é uma pessoa que eu conheci agora, é uma menina, eu nem conheço ela pessoalmente, ela é bem jovem, e ela chama Marcelle Becker, o nome que ela usa como artístico é Mar Becker. Ela é uma poeta inacreditável, inacreditável, ela tá no Instagram, tá no Face, procurem lá, leiam os poemas dela. Ela escreveu um livro recentemente que está muito elogiado, que chama Mulher Submersa, que ela está me mandando, ainda bem, graças a Deus, eu vou receber esse livro em poucos dias. E ela é uma inspiração, assim, cada coisa que eu leio dela, assim, vai direto na alma, sabe? Então, e outra pessoa que eu tenho visto coisas que não é da literatura, mas que coisas assim inspiradoras e deliciosas e lindas de ver é a Nina Nikolaevsky. Hoje mesmo, um pouco antes de começar essa live, eu estava vendo o trabalho dela e fiquei arrepiada como é boa essa mulher. E assim, tem outras pessoas que me inspiram muito, que eu gosto muito, a Caia Rodrigues, que é uma atriz, uma cantora poderosa também. Esses dias me mostrou uma música que ela compôs, linda, que ainda não está no ar, ela está ainda em fase de produção. A Yara Deodoro, lá que leva o Afro Soul do Modê no coração e com carinho, assim, inacreditável, uma mulher talentosíssima, uma avó como eu, né, uma mulher com todas as qualidades possíveis, carinhosa, querida, doce, persistente, é a resistência em pessoa. Uma mulher incrível. E uma outra pessoa que eu não queria deixar de falar é a mestra Joana, que é uma mestra de maracatu, que no maracatu vocês sabem, né? Ou se não sabem, vão saber. O maracatu é uma coisa que é ainda muito dominada pelos homens, né? Tem grupos de maracatu, inclusive lá no Recife, que só agora abriram para as mulheres, né? E a mestra Joana, ela é, assim, pura inspiração. Ela tem um grupo, que é o Maracatu de Baque Mulher, e que ela tem, inclusive, em várias capitais, tem em Porto Alegre também. E é uma mulher inspiradora também, uma feminista porreta, daquelas. Então, né, não queria deixar de citar essas pessoas, porque fazem parte, né, da nossa trajetória, da nossa caminhada, né, no feminismo e como mulheres. Então, isso eu separei. E também tu tinha me pedido para separar um filme, né, que tu disse que Sim. queria um filme para eu... E aí eu me lembrei de um filme que, inclusive, ele tem muito a ver com essa coisa que a gente está falando, toda ela, porque é um filme que chama A Vida Invisível. É um filme bem triste, bem pesado, mas bem bonito, do Karim Ainu, não sei se diz assim o nome dele, que é baseado num livro de uma escritora, um livro de estreia de uma escritora que chama Marta Batalha, que o nome do livro é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. E é um filme que conta a trajetória de duas irmãs que sofrem esse machismo, nossa, um patriarcado assim absurdo, e elas se separando,
né, e nunca mais se encontram. Então, e aí vai a vida dela se separa e vai abordando o filme, vai abordando a vida de cada uma, como foi, sempre dentro desse viés do machismo, né, da estrutura do machismo e de como se desenrolou a vida delas dentro dessa história. É um filme muito bonito, muito potente, assim, que faz a gente refletir muito acerca da nossa condição, porque às vezes toda essa coisa que a gente está falando, né, sobre o machismo e tal, as pessoas que nasceram dos anos 80, 90 para cá, elas não têm muita ideia de como era, né, porque não viveram. E nesse tipo de filme, ou quando tu lê um livro, ou quando tu vê um pouco de história, né, passada, tu percebe o quanto é grande essa questão do machismo cultural, né? Se a gente vai um pouquinho atrás, a gente vê que há pouco tempo atrás as mulheres não tinham poder de voto, as mulheres não podiam andar sozinhas, né? Elas não saíam de casa, elas eram donas de casa, elas cuidavam dos filhos. E isso não faz 200 anos, entende? Isso foi há pouco tempo. Então, né, e de lá para cá, quando nós éramos pequenas, por exemplo, a minha mãe era desquitada, né? Nem existia divórcio ainda, ela desquitou-se. E as mães das minhas amigas não gostavam que as amigas viessem aqui em casa, porque a minha mãe era uma mulher desquitada. Então, isso há 50 anos atrás, menos de 50 anos atrás. Entende? Então, aí a gente vê o quanto olha, o Gil tá falando ali, olha, a mulher era integrada ao CPF do marido, veja bem. Né? Nossa, Olha aí, o nossa, advogado não que não me sabia deixa disso. mentir. Meu Deus, meu Deus. Veja Que bem, sim, horror. a própria avó, a avó dele tinha o mesmo CPF do avô dele, não é isso, Gil? Então, essas coisas, né, são coisas assim que a gente, quem não sabe, não se dá conta do quanto a coisa pode ser ruim e o quanto pode voltar a acontecer esse tipo de coisa do jeito que a coisa está andando, né? Então eu acho que é bem importante, assim, a gente fazer essa reflexão, né, toda. E aí esse filme, eu comecei a falar do filme, já me fui, né? Esse filme, ele tem isso, ele mostra isso, porque ele se passa ali nos anos 50 e é muito impressionante, assim, o que essas mulheres sofrem na vida delas em função do machismo estrutural da sociedade. Então é sempre bom. Tu tava falando desse livro, desse filme, eu não vi o filme, mas eu li o livro. E no livro, eu não sei se no filme é igual, mas no livro ela começa a escrever, a Eurídice. E aí o marido dela diz, sim, tu vai escrever? Como assim tu vai escrever? Tu vai ser escritora? E aí a gente percebe assim que se hoje em dia a gente passa por essas cobranças internas, né, da tal da síndrome da impostora, antes vinha de fora, né? Tu não pode fazer tal coisa, tu não é capaz. Então Sim, eu acho que é por imagina. isso que a gente tem que lutar muito quando tentam nos cercear de alguma maneira, né? Sim, Ainda porque tudo tentam, isso né? acaba ficando parece que é uma coisa assim que está no DNA da gente, né? Essa coisa, ela é tão estrutural que a gente tem que fazer essa reflexão desde o momento que bota o pé para fora da cama até a hora de dormir, entende? Porque senão a gente deixa passar coisas assim, né? Esses dias eu estava comentando com uma grande amiga minha sobre essas questões, né, da, da, dos abusos, né, dos relacionamentos abusivos, né, que a gente passa, e que as nossas amigas passam, que as mulheres passam. Não tem eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por um relacionamento abusivo que seja, né. Então a gente estava falando sobre isso, eu e ela estava falando daquela série da Verônica, da Netflix, que é sobre abuso, como é? Bom Dia, Verônica, uma série brasileira muito boa, muito violenta, terrível de ver, mas muito, muito, muito importante. E o mote da história é o abuso das mulheres, que as mulheres sofrem. E a gente estava falando sobre isso, e ela disse, ai, que horror, né, bebê? E aí, quando a moça vai na delegacia, a própria delegada, que é uma mulher, fica
desacreditando ela e botando em jogo tudo que ela está dizendo, e dizendo que, mas, não, mas tu não permitiu, mas tu não fez isso, não fez aquilo, né? Enfim, culpabilizando a vítima, como sempre. E aí eu disse para ela, mas amiga, a gente sente isso entre nós, às vezes a gente passa por uma coisa abusiva e a gente quer chegar lá no nosso grupinho, no grupo, no Zoom, e dizer para as amigas, ai guria, vocês não sabem o que me aconteceu. E a gente pensa 2 vezes, a gente pensa 3 vezes. Porque a gente tem medo que as nossas amigas pensem, ou digam, ou pelo menos pensem, né, mas fulana, né, abriu uma brecha ali, a fulana, né, não devia ter se comportado dessa forma. Então, isso o que é? Isso é a nossa estrutura, entende? Tá dentro da gente, essa coisa tá... A gente fala, né, as mulheres, os hormônios, os hormônios, ou é a TPM, né? Nós mesmos falamos disso, né? E puxa vida, o que a gente está fazendo, né, quando fala isso? É bem mas ruim, né? é que é muito introjetado mesmo, né? Por isso que se fala que é estrutural, né? A gente, por mais que a gente tem que estar o tempo todo tentando se desconstruir e se policiar para não ter esse tipo de pensamento até, né? Porque assim, a gente pode ser muito gentil quando a gente gosta de outra mulher, né? Mas eu acho que a sororidade, a tal da sororidade que tanto se fala, ela é muito difícil quando é com uma mulher que a gente não gosta. Aí eu acho que é um grande desafio, né? Porque ter sororidade com as amigas que a gente gosta, tudo bem, é fácil, né? Agora, a gente não fazer comentários pejorativos, né? Com uma mulher, não falar mal, sei lá, é puta, é não sei o quê, quando vai se referir a alguém, essa mulher não teve um comportamento legal, mas a gente não tem que falar sobre o que ela faz, a vida sexual dela, né? Esse tipo de coisa eu vejo mulheres falando, né? Exato, não, e eu acho que essas coisas justamente o que eu digo, que a gente tem que se policiar do momento que bota o pé para fora da cama até a hora que vai deitar, porque essa coisa, que a fulana tá com uma blusa justa e ela tá gorda, sabe? Que isso, sabe? Como é que a gente vai dizer uma coisa dessas? Isso não... É inadmissível e dizer, pensar, sabe? Essas coisas precisam acabar. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Então a gente não pode sequer se dar o luxo de pensar essas coisas, né? Muito menos externar, né? Então tem que ter um início mesmo, né? É como quando tu quer levar uma vida mais saudável, o que tu vai fazer? Tu vai parar de tomar refrigerante, né? Tu vai começar de algum ponto. A gente precisa parar de pensar coisas preconceituosas das pessoas, né? A gente precisa olhar as pessoas e enxergar as pessoas bonitas, as pessoas como elas são, né? Do jeito que elas são, se elas estão velhas, ou se elas estão gordas, ou se elas estão, né? Sei lá, ou se elas estão sedentárias, ou a gente precisa ter esse olhar com bondade, com carinho, com realidade, né? Não pode ficar querendo julgar as pessoas, né? Não é nosso dever julgar as pessoas. Nós não temos nem dever nem direito de julgar, né? Porque a gente não é um júri para fazer isso, entende? Que a pessoa deixa a pessoa em paz, deixa viver como quer, né? Eu não me canso, que a gente está num momento. É que a gente está num momento político muito difícil, né? Que eu acho. A gente está num momento muito complicado, né, bebê? Todo mundo que está nos assistindo concorda, né? E eu acho que passa por umas camadas que nos atingem, assim, que é, por exemplo, no momento em que atores são considerados vagabundos. A gente está num momento que artista é considerado que mama nas tetas do governo. Então, assim, a gente está num momento muito difícil de ódio mesmo, né? E que então é meio difícil, a gente tem que tentar, a gente pelo menos não externar o ódio, né? Eu acho que às vezes eu fico tentando, porque às vezes me dá muita raiva, sabe? Às vezes, dependendo da notícia que eu vejo, assim, meio difícil não sentir raiva, né? Sim, com certeza. Aí tu vê uma Damares da vida, né? A vontade é já sair esculachando.
Né, eu acho que não tem que poupar a pessoa, mas não pela forma física dela, ou pelo cabelo dela, ou porque a fulana vem, essa mulher com esses cabelos desgrenhados. Não, o cabelo desgrenhado dela não tem nada a ver com o que ela está dizendo, entende? Ela pode ter o cabelo desgrenhado que ela tiver, mas o problema dela são as ideias dela, é o que ela está externando, né? Então é isso que a gente tem que se focar. Né? A gente tem que parar, as pessoas em geral, as mulheres e as pessoas em geral, tem que parar de fazer isso, né? Tem que julgar o que tem que julgar na hora que tem que julgar e o que é para ser julgado, né? Então, porque vem essa gorda aí me dizer não sei o quê, porque vem sabe? O que é isso? Eu me policio muito nessas coisas. Eu me policio da manhã à noite, assim, eu procuro nem pensar numa coisa dessa, sabe? Nem pensar. A gente estava falando antes da nossa bolha esquerdista, né? Eu vejo muita referência homofóbica de um dos filhos do Bolsonaro que existe. Eu não sei agora qual é o número deles aí, que é um deles que se fala que é gay, né? E aí vem aquela coisa assim, mas o fulano, é viado, não sei o quê. Amigo, não vamos baixar o nível que nem... Sim, porque isso não interessa o que a pessoa é, o que não é, né? Não interessa a vida sexual do cara. Não interessa, o problema dele é a qualidade de caráter dele, entende? Não a vida sexual dele, que isso, né? Não é por aí. Eu acho que não é. Olha que amor a Flora ali, dizendo que me admira muito. Essa menina querida, conheci ela num evento, assim, nunca tinha visto mais gorda, e a gente ficou... Olha o termo, nunca tinha visto mais gorda, já não é para dizer isso, não é para deleta. Nunca tinha visto, e ela parou do lado de um quadro e começou a conversar comigo, e a gente ficou, assim, melhores amigas durante aquela noite, naquele evento. Nunca mais nos vimos, e eu acho ela uma querida, uma fofa. Olha, ela tá dizendo que me admira muito, que amor. É bom a gente pontuar que ao longo da conversa o papo estava tão bom que eu fui esquecendo de mencionar, mas muitas pessoas legais aqui fizeram comentários. Sim, eu estou vendo aqui. Jornalista, a Biba Meira, muitas das batucas estão aí, né? Eu acho que a gente poderia falar mais, bebê, ainda uns minutos. Queria que tu falasse um pouco da importância do carnaval na tua vida, desses grupos de percussão, né? Porque eu acho que é uma coisa muito presente para ti, né? Até quando a gente estava separando as tuas fotos de divulgação para essa live, tu me mandou algumas e falou, tá tão carnaval, né? E eu queria então que tu falasse um pouco sobre como é que isso surgiu na tua vida e como é que a importância que tem. Pois é, na verdade eu até falei, hoje eu botei ali que a gente ia falar sobre carnaval, eu já estava até me esquecendo. O carnaval tem toda a importância na minha vida, desde o início, porque a minha mãe, né, começa lá, tudo começa, a minha mãe era uma fã de carnaval, e ela sempre botou essa sementinha na gente, principalmente em mim. Eu, como sou uma pessoa de dançar, eu sempre gostei de dançar e tudo, eu fiquei mais... gostando mais do carnaval que as minhas irmãs, né? E quando eu entrei para esses blocos de carnaval, eu estava num período estranho da minha vida. Eu estava justamente nessa transição entre ser uma mulher já não tão jovem, me transformando numa mulher velha, né? E o carnaval, ele entrou como um respiro gigante, assim, porque eu comecei a entrar naqueles grupos e aí eu comecei a tocar um instrumento e aí eu comecei a gostar daquele instrumento e aí eu peguei outro instrumento e outro instrumento e outro instrumento. Resumo da ópera, eu estou em 3 grupos que tocam um bloco de carnaval, um grupo, uma orquestra feminina de mulheres de percussão e um maracatu. E nessa caminhada eu já toco alfaia, eu toco chequerê, eu toco agogô, eu toco caixa, que é o meu instrumento dos blocos, né? E que eu toco nas batucas e no bloco da laje. E toco chocalho, e cada vez eu me apaixono mais, entende? Eu me apaixono pela ideia, eu me apaixono pela folia, eu me apaixono por cortejo de rua, que eu sempre amei, sempre amei. Uma vez eu fui num carnaval em Salvador e enlouqueci com aquela gente na rua, aqueles afoxés passando, aqueles cortejos, sabe? Então, essa coisa toda do brincante, do teatro na rua,
gosto muito de teatro de rua, de arte na rua, de abraçar as pessoas, de chorar com as pessoas, sabe? Então isso para mim é assim, uma vida que me deu uma vidinha extra, assim, sabe? E muitas vidinhas. Eu tenho certeza que eu vou muito longe nessas minhas vidinhas aí, com esses meus coletivos de carnaval. Para mim é um respiro, assim, para mim e para a cidade, né? Porque vai dizer, olha a falta que está fazendo aí, um bloquinho, os ensaios do Bloco da Laje na segunda de manhã, as nossas festas e comemorações e apresentações das batucas, sabe? O Maracatu Trovão, que eu tinha ensaio todas as terças-feiras, saía de lá assim com energia pro mês, entende? E que também o ano passado, acho que nesse dia, ou amanhã, ou no dia 17 de outubro, não me lembro bem, fez um cortejo pela cidade dos 15 anos e foi lindo de morrer. Então, assim, eu acho que esse tipo de arte é uma arte popular, né, da cultura popular, é acessível para todo mundo, é democrático, é bonito, é alegre, sabe, é transformador. Então, para mim, carnaval é quase tudo. Eu amo! Saudades de aglomeração, e a gente provavelmente, 2021, carnaval muito no início do ano, a gente provavelmente não vai conseguir, né? Mas Não. então, quando vier a vacina, tenho certeza que uma das primeiras coisas que tu vai querer fazer é se aglomerar no meio desse Com monte de certeza, blocos vou aí, me né? jogar, fazer uma bola com as pessoas, assim, eu sair rolando. Então, bebê, assim, vou me despedir de ti com calma, ainda temos alguns minutos, mas só para não ser aquela correria. Quero te agradecer muito, acho que foi um papo muito legal e tem várias reflexões que eu acho que ficam para quem nos assistiu aqui, né, da gente falar sobre essa questão de machismo, de feminismo, de preconceito com a idade, tá? E eu queria avisar para quem está nos vendo aqui que sexta-feira que vem, dia 23 de outubro, às 10 da noite, eu vou falar com a musicista Clarissa Ferreira, que lançou recentemente a música Mulheres da Guerra, uma reflexão sobre opressão e silenciamento. E queria então, bebê, que fica aí à vontade para nesses últimos minutos, eu queria que tu passasse o teu site, né? E o site do projeto, né, do Nós e Outras, e também outros contatos que tu quiser falar aí, tu tem uns 1 minuto e meio, 2 minutos aí para falar. Tá bem, que ótimo, adoro. Já não quero ir embora. Pois é, então o Nós e Outras é noseoutras.com, né? Ele tem música, literatura, artes visuais, que eu nem falei das artistas visuais que estão com a gente também. Tem fotografia, tem vários coletivos, tem várias fotografias de fotógrafas individuais e também um coletivo de fotógrafas que está conosco, que é o Pixel Ladies, que são várias fotógrafas que moram em diversas cidades do mundo, e, enfim, a gente está construindo, né? Então ainda tem muita coisa para colocar lá, inclusive com muita gente convidada. Eu tenho um site de agenda cultural, que aí faz parte do meu trabalho, né? Que é o bbbaumgarten.com, que tem uma agenda cultural da cidade. Agora, essa semana, ele, coitado, ficou meio relegado, porque a gente estava enlouquecidos com a lei Aldir Blanc, todo mundo que é da cultura estava com a cabeça baixa, trabalhando 12 horas por dia em projetos da lei Aldir Blanc, para ver se garante uns troquinhos, né, para o ano que vem, se as deusas quiserem. E também, bom, vocês me acham no Facebook, no Insta, o @bbbaumgarten. Podem me pedir coisas por ali que eu respondo, né? Faço assessoria de imprensa, sou capaz, sei fazer redes sociais, sei fazer tudo bem direitinho, então podem me contratar sem medo. Então, tá bem, estamos nos 20 segundos finais. Muito obrigado, Bebê Baumgarten. Muito obrigado para quem nos assistiu aqui ao vivo e também para quem assistir depois dessa conversa. Um beijo, boa noite, bebê. Beijo para vocês todas, boa noite e até a próxima.